Olá, pessoal, como vocês estão? Estamos iniciando mais um ano remotamente, por enquanto a gente vai ter as nossas aulas remotas, e iniciando a nossa matéria de economia monetária. Então, a gente vai falar sobre moeda, sobre tudo que gira em torno desse mercado monetário, seja o mercado nacional, seja o mercado internacional. Sabemos que hoje nós dependemos da moeda para fazer qualquer tipo de comercialização, qualquer tipo de transação que envolve pagamentos e recebimentos. Então, a economia monetária vai ajudar a gente a entender melhor como que funciona todo esse processo, como isso acaba impactando no nosso dia a dia, da forma mais simples possível, e como isso impacta de uma maneira geral em todos os nossos conhecimentos de economia. Então, a economia monetária hoje ela é base para muitas teorias não, ela é base para muitos preceitos de outras áreas da economia que são necessárias de teorias da economia monetária. Então, a gente vai ver vários tipos de teorias, vamos ver críticas dessas teorias e vamos ver que hoje como tudo isso funciona. A gente precisa realmente conhecer o passado, entender ele, como essas teorias eram utilizadas, para que hoje a gente saber como elas evoluíram e como chegaram até nos dias atuais, certo? Bom, eu vou compartilhar minha tela para vocês, para a gente hoje vai ter uma aula inicial, uma introdução para a gente começar esse tipo de discussão para depois ir aos poucos aprofundando. Sei que a maioria de vocês alguns de vocês que já tem um conhecimento maior nessa área, mas a gente vai começar de uma discussão um pouco mais simples para depois ir evoluindo essa discussão, ok? Vamos aqui compartilhar com vocês. Então, vamos lá. Essa é a nossa aula número 1, que a gente vai fazer um pouquinho uma introdução sobre economia monetária. Então, a moeda é uma mercadoria que serve de equivalente geral para todas as mercadorias. Por quê? Porque quando você for querer trocar uma mercadoria, a mercadoria que receberá de volta é a moeda. Então, ela serve de equivalência geral para qualquer outra mercadoria que você esteja adquirindo. Então, a moeda ela é uma unidade representativa de valor e instrumento de troca, com aceitação generalizada. Hoje a gente sabe que para que faça a troca é preciso, né, vamos fazer de maneira formal, uma moeda que seja de aceitação generalizada, né? A gente vai falar um pouco isso mais para frente, mas que ela tenha liquidez, certo? Se essa moeda tem liquidez e ela é aceita de maneira geral, então ela vai ser uma unidade que vai representar essas trocas. Ela constitui um bem que serve de padrão de valor ou equivalente geral para todos os demais bens trocados na economia. Então, ela vai ser um instrumento de troca realmente para que você adquira algum bem ou que você venda algum bem. Por ela, os preços são expressos, as dívidas e os bens e serviços são pagos. A moeda corrente é a que circula livre no interior de um país. Então, a gente sabe que tem vários países têm sua moeda corrente individual, por exemplo, nos Estados Unidos é o dólar, no Brasil é o real, a gente tem a lira esterlina, temos o ien, e outros países acabam adotando uma moeda igual de outro país. O euro, por exemplo, que ele é adotado em vários países. Então, para que vamos dizer, os preços correntes, igual a gente comentou aqui, sejam divulgados, depende muito da liquidez dessa moeda e da forma que essa moeda circula. Então, quanto maior a circulação dessa moeda, quanto mais a aceitabilidade ela tem, né? Quanto maior sua liquidez, maior vai ser seu valor. Então, toda a cadeia da economia vai ter um valor a partir de como aquela moeda é valorizada ou não. Sabemos também que essa valorização da moeda não depende apenas de aceitabilidade. Então, vou chegar aqui para vocês hoje e vou falar assim, eu vou trazer uma moeda nova para vocês, beleza? E vocês vão falar, beleza. Só vocês aceitarem essa moeda, ela significa que ela tenha liquidez? Não. Então, é necessário todo um mercado envolvido nessa moeda, para que essa moeda tenha valor, ela tenha aceitabilidade e que as negociações feitas através dela, vamos dizer que quando é feita através de uma moeda, as transações, quer dizer que essa moeda realmente tem seu valor.
Aí a gente vai ver muitas questões, por exemplo, da variação do dólar, qual é o impacto, por que o dólar é mais valorizado, né, em relação ao real. Quando a gente pega o dólar, né, a cotação do dólar, ontem, se eu não me engano, ontem eu estou dizendo quinta-feira, porque hoje é sexta que eu estou gravando, tá? Acho que fechou a 5,68, quase 5,70. Durante a semana a gente chegou a patamares de 5,78. Então, para cada real, a gente tem uma moeda que vale 5,78. Isso que a gente não está falando nem do euro, né? O euro está mais de R$ 6, se não me engano, estava 6,20, 6,30. Então, quanto mais valorizada uma moeda, quer dizer que os investidores se sentem mais confiáveis em investir nesses países em que as moedas são mais valorizadas, certo? Então, quanto maior valorização dessa moeda, quanto maior sua aceitabilidade, sua liquidez, maior ela vai circular, certo? E não só dentro do país, mas em outros tipos de negociações que envolvem outros países. A origem e evolução da moeda. Então, o emprego da moeda, ele tem sido comum desde a antiguidade e em todas as sociedades que alcançaram algum grau de complexidade. Então, a moeda começou a aparecer, né, o início da moeda, quando se for necessário, por exemplo, vamos fazer uma troca, que antigamente, a gente vai falar um pouco sobre isso também, se iniciou-se fazer o primeiro tipo, as primeiras, né, negócios, comercializações eram feitos através de troca. Então, como que eu vou trocar uma xícara por um bezerro? Qual que é mais valorizado? Qual que é menos desvalorizado? Será que eu estou perdendo dinheiro nessa troca, né? Não dinheiro, né? Vamos dizer, nessa origem. Será que eu estou perdendo nessa troca? Então, como que eu vou considerar o valor de um bem em relação ao outro? Então, quando os comércios começaram a ter esse tipo de complexidade, esse tipo de percepção de que um bem era tinha mais valor que o outro, foi necessário se criar um outro instrumento de troca que ele conseguiria equivaler os bens. Por exemplo, beleza, eu vou comprar uma xícara, eu vou pagar uma moeda. E para eu comprar um bezerro, eu vou pagar 5 moedas. Então fica mais fácil e não só pela facilidade, mas principalmente pelo valor daquele bem, para que nessas transações não haja nenhum tipo de perca. Então, a essência da moeda reside na possibilidade de servir como meio de troca. Então, basicamente, o conceito de moeda, desde sua origem e evolução, seu conceito inicial, é que ela serve como meio de troca. E qualquer bem pode funcionar como dinheiro, desde que possua aceitação por outros, e em pagamentos de bens e serviços ou no cumprimento de obrigações. Hoje a gente vê que tem vários tipos de moedas, certo? Quando a gente fala de moeda, a gente não está falando só do papel moeda, nem da moedinha de metal, mas a gente está falando de outros meios que cumpra esse valor, né? Que ele cumpre esse papel de troca. Então, hoje a gente tem cartão, cheque se usa, mas é bem menor. Agora a gente tem o Pix, que facilitou muito a vida de fazer transações em qualquer hora, em qualquer dia da semana. Antes a gente só tinha TED, DOC, tinha que ficar esperando, transações entre contas, né? Então, dentro do sistema monetário, se hoje a gente consegue ver vários tipos de moeda, desde que funcione para essa troca, desde que ele seja valorizado, e lógico, a gente vai ver que tem que ter autorização do Banco Central, ele tem que ter todo um segmento e que ele funcione como meio de troca, ele vai se enquadrar dentro da moeda. Mas é evoluído, né? A gente tem o caso dos bitcoins, então os bitcoins ainda, pelo menos para minha realidade, eu não sei, depois vocês comentem comigo, de vocês, ainda é pouco usado, é pouco visto pessoas que fazem compras ou fazem trocas ou vendem através de bitcoins. Vocês podem me dar um exemplo até depois de como se vocês já viram isso no dia a dia de vocês. Mas tem essa moeda também, que ela é uma moeda digital, certo? Vamos lá. Então, a evolução da moeda pode ser vista em 6 fases distintas. Então, a gente vai perceber a evolução da moeda ao longo da história da humanidade e a gente pode definir ela em 6 fases para que a gente compreenda essa sua evolução. Então, a gente tem o período de escambo ou troca direta de mercadorias, que foi o que a gente comentou sobre trocar um bem pelo outro. Mercadoria moeda, moeda metálica, moeda papel, a moeda fiduciária ou papel moeda e a moeda bancária ou moeda escritural. Então, eu vou definir cada uma delas para a gente entender essas fases e entender como e por que foi necessário que tivesse essas mudanças ou esses enquadramentos da moeda ao longo
da evolução e da humanidade praticamente. Então, a moeda teve que mudar para acompanhar, né, a evolução da humanidade e a evolução do mercado, principalmente a evolução do mercado. Então, porque através dessas mudanças de trocas, de compra, de venda, de negociações com outros países, com outras moedas, foram necessários que isso fosse sendo adaptado para que isso ocorra de maneira mais correta, certo? Então, vamos lá. A troca direta ou escambo. Então, a primeira fase que a gente vai começar a perceber nesse início de comércio, início de trocas de bens e serviços, é a troca direta ou escambo. Então, ele se caracteriza pela troca de bens por outros bens. É um sistema ineficiente, porque exige coincidências de vontades para que a troca seja efetuada. As dificuldades da troca direta foram superadas pelo emprego da moeda e um meio de aceitação geral. Então, para que essa troca realizasse, para que o escambo ou a troca direta realizasse, era preciso que as duas partes estivessem interessadas em fazer essa troca. Não era somente eu ter uma quantidade muito grande de arroz do meu plantio e que sobrou, que foi excedente do meu consumo, para trocar com uma pessoa que também houve um outro excedente daquilo que me faltava, era necessário que essa outra pessoa também tivesse interesse ou vontade de trocar. E as quantidades também deveriam ser muito próximas para que não houvessem essa questão do que a gente comentou sobre perca. Então, isso dificultava muito, porque muitas vezes eu tinha necessidade de um bem, só que eu não conseguia adquirir ele, porque a pessoa não queria trocar ou não tinha na região e ficaria complicado para que eu fizesse a troca. Imagina que você tivesse 5 sacos de arroz para trocar em troca de um boi, mas uma pessoa que morasse longe, que tinha esse animal, né, para poder fazer essa troca. Então, ficava-se muito dificultoso, dava-se muito trabalho para que essa troca fosse realizada. Então, a moeda veio para que superasse esse tipo de dificuldade e que ela fosse um meio de aceitação geral, para que as pessoas se aceitassem fazer com mais facilidade essas trocas. Então, a moeda mercadoria, que veio após essa fase da troca direta e do escambo, ela podia ser guardada, diferente do período do escambo, porque dependendo do bem que você tinha, você não podia guardar por muito tempo, porque podia estragar, poderia se desfazer com o tempo, e a moeda de mercadoria era diferente. Então, se você não quisesse fazer a troca naquele momento, você pode guardar a moeda e usar depois. Quando isso se tornava necessário para adquirir novos bens e serviços. Nessa segunda fase, as trocas ficaram mais fáceis de serem realizadas, porque as vendas podiam ser feitas independentemente de um comprador ter um bem que interessasse ao vendedor, e vice-versa. Então, não tinha essa necessidade de ter algo que interessasse a outra pessoa, ou que a pessoa quisesse fazer a troca. Então, a moeda podia ser guardada, e a hora que você precisasse comprar algo que alguém estivesse vendendo, você iria comprar. E nessa fase, algumas mercadorias circulavam mais frequentemente do que outras, por sua maior aceitação. Por exemplo, o sal, o gado, arroz, pele, metais como ferro, cobre, bronze. Então, nesse período de que houve essa mudança da troca direta e do escambo para a mercadoria moeda, os produtos de aceitação, era isso que eu comentei, são produtos difíceis de guardar e difíceis de ser carregados. Com a vinda de uma moeda, de ter uma moeda mercadoria, ficou mais fácil de haver essa troca. Nesse caso, as pessoas usavam como os metais, como uma moeda mercadoria, assim como sal, gado, arroz, pele, mas o metal, vamos se dizer, que seria o mais fácil de fazer a troca, igual eu comentei, porque dificilmente você conseguiria carregar muito saco de arroz para alguma região. Então, ficaria mais dificultoso para fazer essa troca. De modo geral, para que uma mercadoria possa ser utilizada como moeda, ela deveria ter várias qualidades, que são basicamente as seguintes. Então, para que essa mercadoria servisse como moeda, ela precisava ser durável, ela precisava ter durabilidade, ela precisava ter divisibilidade, ou seja, ela fácil de dividir, fácil de manusear, fácil de haver essa troca. Homogeneidade, ela deve ser homogênea, que a gente diz assim, é uma mercadoria só, certo?
não é uma coisa que, tipo, se transforma em outra. Não sei se ficou claro esse tipo de homogeneidade, mas ela não pode ser muito diferente. Então, se você tem o sal, você deve integrar o sal. Se você tem uma quantidade de ouro ou de prata, é isso que você vai ter que entregar. E facilidade de manuseio e transporte. Isso foi, eu acho que, um dos pontos principais, foi um dos pontos principais de que teve essa necessidade de trocar a moeda, certo? Por um outro tipo de não só de produto, mas algo que seja durável, que seja fácil de dividir, que seja homogêneo, que não seja diferente de outro, que seja padronizado, eu acho que é essa palavra para homogeneidade no caso, e facilidade de manuseio e transporte, até pela dificuldade da época e do período. Apesar de a mercadoria moeda ter facilitado um pouco mais a vida dos indivíduos, muitas dificuldades ainda persistiam, ressaltando a necessidade de se encontrar uma forma mais simples que facilitasse as trocas. E é quando passamos para a fase da moeda metálica. Então, por mais que eles ainda usavam alguns bens nessa parte da moeda, eles precisavam de algo mais fácil ainda. Que, igual eu comentei no início, conforme a humanidade foi evoluindo, conforme o comércio e as transações foram evoluindo, também a necessidade de facilitar essas trocas e esse comércio foi acompanhando. Então, de maneira geral, os metais foram as mercadorias cujas características intrínsecas mais se aproximavam do que exigiam os instrumentos monetários, de durabilidade, de visibilidade. Então, aqueles meios monetários que a gente fala, não meios monetários, aquelas características monetárias, então os metais se aproximavam mais de todas aquelas características que a gente mencionou anteriormente. Inicialmente, os metais empregados foram o cobre, o bronze e o ferro. Com o passar do tempo, entretanto, esses metais foram deixados de lado, pois não serviam mais como reserva de valor. A existência de grandes reservas desses metais, associadas à descoberta de novas jazidas, fez com que tais metais perdessem gradativamente seu valor. Então, quanto mais foram sendo trocados entre si e tendo em abundância esses metais, eles foram perdendo seu valor, porque tinha muito, né? Foram se descobrindo novas jazidas, foram aumentando a transação de cobre, bronze e ferro. Então, com essa descoberta, tendo em abundância, se perdeu seu valor. Assim, esses metais foram aos poucos sendo substituídos pelos metais mais nobres, como o ouro e a prata, que de maior valor e mais dificuldade de ser encontrado. Até por sua durabilidade, imunidade à corrosão e o grande valor passaram a ser aceitos por todos como moeda. Então, além dele ser, o que a gente comentou, durável, divisível, homogêneo e facilidade de meio de transporte, ele também evitava de ser corroído com o tempo, assim como o ferro pode acontecer, e bem como ele também ser de grande valor. Então, quanto maior, como eram metais valiosos, eles eram mais aceitos que essas outras moedas. Como o ouro e a prata eram metais relativamente escassos e a descoberta de novas jazidas não afetavam o volume de metal que se encontrava em circulação, o valor dessas moedas mantiveram-se estáveis há muito tempo. Então, com a troca desses metais e de produtos para ouro e prata, facilitou todas as transações, incluía-se nas características que a moeda deveria ter, e ele tinha um valor muito grande num grande período de tempo. E o principal, a aceitabilidade. Ele foi um metal aceito em todas as transações que se faziam durante o período. Apesar das vantagens apresentadas, existia à época um inconveniente, o transporte a longa distância. Em função do peso das moedas, seu elevado valor e o risco de assalto a que estavam sujeitos os comerciantes durante a viagem. Então, com o tempo, eles começaram a perceber que para longas viagens, carregar essa quantidade de metal e pelo seu valor, pelo seu peso, traziam riscos e dificuldades para que, em tempo, né, para que isso fosse feito. Então, para contornar esse problema, especialmente após o século XIV, com o crescimento dos fluxos comerciais na Europa, iniciou-se a difusão de um instrumento monetário mais flexível, a moeda papel. Então, não que o ouro e a prata perdessem o seu valor, mas para o momento era necessário a moeda papel para que fosse mais fácil o transporte, né? Mais fácil de você guardar, esconder, e o risco seria menor de assaltos.
Então, o papel moeda veio para facilitar as operações comerciais e de crédito. Ao invés de partirem carregando a moeda metálica, levavam apenas um pedaço de papel denominado certificado de depósito, que era emitido por instituições conhecidas como casas de custódia, e onde os negociantes depositavam suas moedas ou qualquer outro de valores aceitos sob garantia. Então, nada mais é que um cheque, né? A gente pode considerar assim, porque ele ia até o banco, guardava o ouro e a prata que ele tinha. Então, o banco, que é a casa de custódia, né? Então, casa de custódia porque ficava um bem custodiado lá. E esse certificado de depósito mostrava que realmente você tinha aquele valor dentro da casa de custódia. Então, eles guardavam, era uma casa para guardar sua moeda e dizer que realmente você tinha aquilo. Então, você levava apenas esse papel dizendo que tinha essa quantidade de moeda e de ouro dentro de uma casa de custódia. O seu uso acabou se generalizando de tal forma que os comerciantes passaram a transferir os direitos dos certificados de depósito diretamente aos comerciantes locais, fazendo com que esses certificados tomassem o lugar de moedas metálicas. Então, começou-se, se eu tinha 100 moedas no banco, ou 100 em quantidade, tá, de ouro ou prata, eu poderia chegar a um outro comerciante, oferecer esse certificado de depósito para adquirir o que eu tinha. Então, eu deixava com ele, ele podia ir no banco, retirar através desse banco, não, né, gente? Casa de custódia, tirar esse certificado e essas moedas metálicas e levar em troca daquele bem. Estava assim criada a nova moeda 100% lastreada e com garantia de plena conversibilidade a qualquer momento pelo seu detentor, e que se tornou ao longo do tempo no meio preferencial de troca e de reserva de valor. Então, basicamente, após o início da moeda papel, né, esse certificado de depósito que as casas de custódia emitiam, então foi o meio preferencial de trocas que as pessoas começaram a preferir, a ter, né, ao invés de carregar muita moeda. E com o passar do tempo, as casas de custódia começaram a perceber que os detentores desses certificados não faziam a reconversão, todos ao mesmo tempo. Então, o que eles perceberam? Eles perceberam que, assim, beleza, a gente tá com toda essa moeda aqui, a galera não gasta ela tudo ao mesmo tempo, a gente tá com esse dinheiro guardado aqui parado, e o que a gente vai fazer? Então, além disso, enquanto alguns faziam a troca de moeda papel pelo metal, outros faziam novos depósitos em ouro e prata, e o que levaria às novas emissões. Então, basicamente, era uma troca. Então, enquanto alguns depositavam, os outros retiravam, e sempre, nunca ficava vazio, nunca saía 100% do local essas moedas. Então, tipo, sempre ficavam esse delay, né, essa quantidade de moeda parada dentro da casa de custódia. Então, é assim que, gradativamente, as casas de custódia passaram a emitir certificados de depósito sem lastro em metal. Então, não tinha lastro, dando origem à moeda fiduciária ou o papel moeda. Então, o papel moeda, como sempre, tinha sido contado com a livre conversibilidade do ouro. Além disso, também tinha lastro fracionário em outro. Então, a emissão de papel moeda por particulares, entretanto, acabou conduzir esse sistema à ruína. Por quê? Porque o banco, como ele percebeu, a casa de custódia, que tinha essa quantidade de papel moeda lá, então eles começaram a emitir certificados, né? Certificados monetários sem ter a moeda lá. Ou seja, seria um crédito. Então, beleza, eu vou estar dando um crédito para você, porque eu tenho essa moeda aqui parada de outra pessoa. Nada mais é que um empréstimo, certo? E eu te dou isso, depois você tem que me devolver, na garantia de que a pessoa devolveria essas moedas a algum período de tempo, e, por consequência, as casas de custódia ganhariam com isso. Nada mais é que o próprio início do crédito, de oferecer crédito, porque essa moeda estava lá. Então, houve essa percepção na casa de custódia. Mas como essa emissão começou a crescer muito, e muitas vezes não voltava, ou precisava sair muita quantidade de moeda, esse sistema acabou reduzindo e levando ele à ruína. Então, devido a isso, o Estado foi levado a assumir o mecanismo de emissão e passando a controlar. Por quê? Porque, não tinha controle dessa emissão. Então, o Estado percebeu, opa, é aqui que a gente vai ganhar. O Estado nada mais fez seu papel. Ele pegou e falou assim, não, então agora, se vocês fizeram tudo isso sem ter esse controle, quem vai começar a emitir esse certificado de depósito, esse certificado e controlado, vai ser o Estado. Então, paulatinamente, passou-se a emissão de notas inconversíveis, ou seja, então,
o próprio Estado emitia-se a sua própria nota de papel, que, tipo, não mudava, ela não conseguia converter. Então, se você tivesse 5 moedas, você teria 5 notas, né? Então, essa troca começou a fazer. O Estado retirou as moedas e ofereceu o papel. Então, hoje, a maioria dos sistemas são fiduciários, apresentando as seguintes características. Então, a gente acabou caminhando para o sistema fiduciário e tem as características envolvidas neles. É a inexistência de lastro ouro. Então, você tem o dinheiro hoje, você recebe uma moeda hoje, e você não necessariamente precisa ter isso em ouro, entendeu? Você não precisa ter o lastro. Você tem uma forma mais simples, você vende a força de trabalho, certo? Você trabalha, você está vendendo a sua força de trabalho, você está recebendo por aquilo um papel, moeda, e você não precisa ter necessariamente o lastro em ouro. Inconversibilidade absoluta, você não consegue converter esse papel em moeda como antes, certo? Porque antes, se você quisesse, você devolvia o certificado para as casas de custódia e pegava a moeda, mas isso não poderia ocorrer com esse papel moeda. E monopólio estatal das emissões. Então, toda e qualquer emissão de moeda seria por posse do Estado. Com a evolução do sistema bancário, desenvolveu-se uma outra modalidade de moeda, a moeda bancária ou a moeda escritural. Então, com o passar do tempo, houve-se, né, as casas de custódia se evoluíram até uma coisa que a gente pode colocar numa próxima aula de como que iniciou o sistema bancário, né? Então, com a evolução dessas casas de custódia, então o sistema bancário se viu na criação de moedas que pudessem ter essas mesmas características que o Estado, não emissão de moeda, perdão, esquece. Então, o sistema bancário poderia oferecer outras formas de troca que estejam dentro do que o Estado oferecia como garantia. Então, a moeda bancária é representada pelos depósitos à vista e a curto prazo nos bancos, que passavam a movimentar esses recursos por cheques ou ordens de pagamento. Então, se você tivesse uma grande quantidade de moeda que o Estado emitisse, desse papel moeda, você poderia levar até o banco e movimentar esse recurso através das casas bancárias, né? Igual a gente faz hoje normalmente. Ela é chamada de escritural, uma vez que se diz respeito aos lançamentos de débito e de crédito realizados nas contas correntes dos bancos. Então, você deve debitar e creditar para que você consiga movimentar essa moeda dentro do sistema bancário, certo? Pessoal, voltando aqui com vocês. Então, na aula de hoje, nada mais é para a gente ter essa introdução e essa conversa inicial sobre a moeda e de onde que veio, de como começou tudo isso. E é muito importante a gente entender que a moeda se iniciou e ela evoluiu e ainda está em constante evolução, igual a gente comentou do Pix, celular, a gente consegue fazer tudo pelo celular, então hoje não há necessidade de você ir no banco, a não ser que você queira sacar o dinheiro ou resolver algum problema, claro. Mas com a evolução da espécie, né, com a evolução dos comércios, com a evolução das transações de troca, houve-se essa necessidade de cada vez mais facilitar as trocas. Lógico, vamos pensar o seguinte, que sempre, igual eu comentei das casas fiduciárias, né, e dos bancos, eles conseguem movimentar, mesmo sendo detentores da emissão da moeda ser o Estado, eles conseguem movimentar essa moeda e ganhar recursos com isso. Então, eles, além de movimentar o dinheiro, eles têm aquela ideia das casas fiduciárias, porque ele pode emitir uma moeda com a garantia de que vai pagar depois e ganhando com isso, certo? Então, o que a gente começa a perceber? Que a moeda nada mais é que meios de troca para movimentar todo o comércio e todo o sistema desde as origens do comércio, ok? Pessoal, muito obrigada, até a próxima aula. Vou deixar atividades, tá? Não se esqueçam de fazer as atividades no fórum, que agora a gente está dentro do aba da universidade. Muito obrigada e até mais.